Facebook. O pessoal do Instagram aqui já está entrando, no Facebook já está no ar. Estou voltando aqui, estou tentando voltar aqui com as minhas lives toda segunda-feira, mas a internet anda me boicotando. Mas eu já fiz um teste agora aqui para a velocidade tá ok. Se cair é porque o problema é comigo, é quando eu entro no ar. Então vamos torcer para que dessa vez as coisas rodem e funcionem direitinho. Porque eu quero voltar a conversar aqui ao vivo, online com vocês. E se essa internet não me ajudar, não vai dar certo. Eu já tentei fazer trocar o meu fornecedor de internet, mas aqui na minha região não tem não tem opção, na verdade, não tem. Então, eu tô aqui refém dessa minha internet, torcendo, cruzando os dedos. Ela tem funcionado tão bem desde, acho que maio, que eu tô fazendo um monte de transmissões e tal. E agora resolveu dar de boba e me deixou na mão na semana passada. E eu não consegui conversar direito. Até tem que tirar do ar aqui a live que eu deixei, porque eu comecei e não concluí o assunto. Então, eu vou tirá-la do ar e deixar essa aqui. Eu vou continuar o assunto, começar de novo o assunto da semana passada, que era a minha intenção de trazer um assunto importante aqui para vocês. Então, eu vou... E acabei na correria de novo, mais uma vez, acabei não avisando para ninguém que eu ia estar aqui ao vivo de novo, mas já é tradicional que segunda-feira eu esteja aqui, pode alguma coisa acontecer e não dar certo, mas eu quero honrar meu compromisso de vir aqui de noite, às segundas-feiras, conversar com vocês ao vivo, fazer um bate-papo, trazer alguns assuntos de coisas que eu tenho visto, trazer coisas da realidade, né? Trazer coisas aqui para a gente consiga conversar de coisas que acontecem no dia a dia e que a gente pode reverter aqui, trazer para o nosso negócio, analisar o nosso negócio, como é que a gente está lidando com esses assuntos no dia a dia. E aqui no Facebook, eu coloquei o título: qual experiência você está entregando aos seus clientes? E esse assunto que eu estou trazendo hoje, que eu queria trazer na semana passada e fui interrompida, ele pode ter vários enfoques. Até estava na dúvida de que título colocar aqui, mas hoje eu resolvi falar sobre o enfoque da experiência do cliente. Qual experiência que tu está oferecendo, que tu está entregando para o teu cliente? E essa situação aconteceu com a minha irmã, como eu falei na semana passada, e foi o seguinte: ela fez uma encomenda. Oi para todo mundo, oi aqui que tá no Instagram. Tem pouquinha gente hoje, mas eu também não avisei, como eu estava falando. Mas vamos seguir o baile, porque isso fica gravado, fica disponível para quem quiser assistir depois. Fica lá no YouTube, no Facebook também vai ficar disponível. Então, vamos seguir o baile com quem tá aí. Com quem apareceu desde o início, tem sorte de pegar o assunto desde o início. Então, aconteceu com a minha irmã essa situação. Ela tá organizando a festa de 2 anos da filhinha dela. E ela fez uma série de encomendas de tudo que tipo de fornecedor para fazer a festa funcionar. Quem tem criança sabe, quem já fez festa, sabe que tem um monte de fornecedores e coisas para contratar, e gente para lidar, e coisas para pagar, enfim. Então, ela contratou biscoitos para dar na escolinha de lembrancinhas na sexta-feira. A festa seria no domingo. Então, acho que foi na quinta-feira, chegaram os biscoitos, os primeiros biscoitos, a primeira parte, a primeira leva da encomenda. E depois, no final de semana, ela receberia mais a outra parte da encomenda. Ela deixou, até fui eu que recebi, ela me deixou um cheque, eu entreguei o cheque pro entregador, e ok. Recebi os biscoitos, ok. Acho que no dia seguinte, ou no mesmo dia, ela mandou uma mensagem para minha irmã, dizendo o seguinte, e eu vou ler a mensagem porque eu quero ler ela 2 vezes e para dizer exatamente as mesmas palavras, que foi mais ou menos o que ela disse, tá? Vou encarnar aqui o meu lado, a minha veia atriz aqui, para mostrar para vocês como a mesma frase, as mesmas palavras podem ser interpretadas de maneiras diferentes quando a gente
tá lendo. Quando a gente escreve alguma coisa, a outra pessoa do outro lado pode ler e interpretar aquilo de maneiras diferentes. A mensagem era essa. Assim como tu estava esperando receber o produto, eu estava esperando receber em dinheiro. Agora é final de semana e eu ainda tenho que esperar 48 horas para compensar. Então, na próxima entrega, se possível, eu gostaria de receber em dinheiro. Ok? Mas olha como soa diferente dependendo de como tá teu espírito, como é que tu vai receber. E foi assim que eu e minha irmã a gente recebeu. A gente estava de boa e mesmo assim a gente recebeu dessa forma. Assim como tu estava esperando receber o produto, eu estava esperando receber em dinheiro. Agora é final de semana e ainda tenho que esperar 48 horas para compensar. Então, na próxima entrega, se possível, eu gostaria de receber em dinheiro. É diferente, né? É as mesmas palavras, as mesmas frases, a mesma mensagem. A entonação é diferente, a maneira de passar a mensagem, né? De chegar, a maneira como essa mensagem chegou, ela soou diferente, ela caiu diferente. E aqui a gente pode tirar tantas lições dessa comunicação aí entre esse fornecedor e o cliente, que no caso foi minha irmã, que a gente vai falar aqui de algumas, tá? Primeiro, essa coisa da mensagem escrita, que pode ser interpretada de várias maneiras, né? Aqui eu representei, inclusive, duas formas bem diferentes. A gente, quando a minha irmã recebeu essa mensagem, ela entendeu assim, tipo, desaforo, né? Tu tava esperando os produtos, eu tava esperando dinheiro. Isso já caiu mal, já começou mal. Aí tu começa a interpretar uma série de coisas. Esses biscoitos que a minha irmã comprou eram super baratos. Foi uma indicação, ela só comprou porque foi de uma indicação, que gostou, que disse que era bom, que era legal, era barato, mas era bom, né? Aí a gente entra naquela questão que eu falei muito na jornada do preço, e eu falo muito durante o meu curso, Seu Valor, Seu Preço, que é sobre preço baixo, ter a gente tem uma ideia de que o produto não é de qualidade. A gente fica achando que não é bom, que tem algum problema, que pode ser que a pessoa não entregue, ou então não vai ser gostoso, não vai ser de boa qualidade. Só que aí, nesse caso, a minha irmã teve uma indicação de alguém que disse que era bom e tal, então ela confiou. Ok, vou nesse, porque não quero gastar muito no aniversário, então eu vou nesse aqui. Fez a compra, recebeu o produto, pagou com cheque. Só que assim, em nenhum momento foi especificado de que ela não receberia cheque. Cheque é dinheiro. Tá, tudo bem que cada vez menos as pessoas têm trabalhado com cheque, têm usado o cheque, mas cheque é dinheiro. Se tu não quer receber dinheiro, se tu não quer receber cheque, tu tem que deixar claro quais são as formas que tu recebe, né? Aonde é que tu tá deixando claro como é que tu trabalha? Na tua comunicação, no teu negócio, tem em algum lugar escrito isso? Como é que tu quer e como é que tu não quer receber? Como é que tu recebe? Ou outras coisas, uma série, a gente está falando aqui só de recebimento de pagamento, né? Uma série de outras coisas também que precisam estar claras, que talvez algumas coisas para ti não funcione bem, então tu tem que deixar claro o que tu quer e o que tu não quer do cliente também. Cheque é dinheiro e ela deveria aceitar. Se ela não aceita, ela tinha que deixar claro. Outro aspecto aqui também que a gente poderia aqui falar longamente. Esse contrato desse negócio foi feito via WhatsApp. Eu até não sei se a minha irmã falou com ela por telefone, mas foi via WhatsApp. Não teve um e-mail, um orçamento formalizado, não teve e-mail. Essas informações poderiam estar... Se ela não tem site, tudo bem, nem todo mundo precisa ter site. Apesar de eu ser forte... defensora da gente ter um site organizado, com todas as informações, que passa credibilidade, uma série de coisas que um site é capaz de fazer pelo teu negócio. Mas não tendo um site, um e-mail com um orçamento formalizado, já ia todas essas informações, né? Não precisa... Fica claro, já deixou claro para o teu cliente como é que tu trabalha, como é que é teu sistema de trabalho,
Não houve isso. Ela ficou esperando que a minha irmã achasse que dinheiro era só dinheiro que ela aceitava. Só que ela não deixou isso claro. Ou seja, ela agiu de uma forma amadora, não de um negócio profissional que tem muito claro as suas políticas, né, de como ela trabalha. Isso é trabalho amador, não é profissional. Ela não foi clara nas informações que ela passou. Aliás, que ela não passou, né? Ela não passou as informações. Ela poderia ter evitado esse desconforto, tanto para ela de ter recebido o cheque que ela não queria, quanto esse desconforto de receber essa mensagem que pareceu meio desaforada, né? Que causou um desconforto na cliente que estava recebendo essa mensagem. Que mais? Outra coisa que ela demonstrou abertamente, que ela não entende, que ela não tem empatia pelo cliente dela. Ela trabalha com biscoitos e com doces. Quem trabalha com doces e biscoitos, os seus clientes estão comprando para fazer uma festa, muito provavelmente. 90% talvez dos seus clientes estão contratando ela porque estão fazendo uma festa. E quem está fazendo uma festa, assim como eu comentei no início, tem centenas, dezenas de fornecedores que precisam ser pagos. Às vezes no mesmo dia, às vezes no dia da festa. Então, quem é que anda com tanto dinheiro assim na bolsa para pagar todo mundo? É óbvio, é lógico que fica muito mais fácil pagar em cheque e ter tudo ali explicadinho. Eu garanto que se a minha irmã tivesse pago com dinheiro, e imagina ter que ter troco para todo mundo, 497 para um fornecedor, 223 para o outro fornecedor. Fica difícil, né? O cheque resolve, tu põe ali o valor exato, entrega o cheque, é mais seguro para quem está pagando, né? Então, ela não entende o lado do cliente dela, do principal cliente dela, que é quem está fazendo festas. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Causa esse desconforto desnecessário. Ela não teve empatia, não se colocou no lugar da sua cliente. Que mais? Que eu anotei aqui para não esquecer, porque tem muitos aspectos que a gente pode abordar aqui em cima disso. Outra coisa importante, que é uma coisa que eu me vi quando eu fazia as minhas festas, eu me vi muito nessa situação de eu precisar do dinheiro do cliente, o cliente às vezes demorar um pouco para pagar, ou então me pagar com cheque, ou não fazer a transferência nunca e ter que ficar cobrando e tal. E eu tinha muito medo, eu tinha vergonha de demonstrar para minhas clientes que eu estava precisando daquele dinheiro. Esse tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado ruim é que a gente acaba deixando de cobrar, deixando para depois, deixa que outra hora ela paga, porque a gente tem medo de demonstrar que está precisando do dinheiro, mas tem um lado ruim, aliás, o lado bom, que tu não, no meu caso, que eu identifiquei e que essa fornecedora não se segurou, que é demonstrar que ela está desesperada pelo dinheiro daquela cliente específica, que ela não podia esperar 48 horas para receber esse dinheiro, para compensar o cheque, já estava pago, ela já estava com o cheque na mão, só que ela não podia esperar 48 horas para ter o dinheiro na conta dela. Demonstrou desespero. Pelo amor de Deus, eu preciso desse dinheiro na mão. Como é que tu não me dá em dinheiro? Foi isso, era isso, essa mensagem que ela estava dizendo. Ou seja, e aí isso também acaba se refletindo porque a gente tem todo um cenário aqui, né? Ela cobra pouco. Lembra? Eu falei lá no início, a minha irmã estava na dúvida se comprava dela porque o preço dela era baixinho demais, era muito barato, ela ficou na dúvida se seria coisa boa, acabou fechando porque teve uma indicação, e que aí ela passou a confiar, né? Então, ela cobrando pouco, ela entra em desespero, porque ela precisa de todo o dinheirinho do cliente para pagar as contas que ela já consumiu ali naquele material para fazer aquele pedido e tal. E ela não pode esperar 48 horas, que ela não tem dinheiro em caixa, que ela não tem margem, que ela tá vivendo no limite. Ela demonstrou isso. Ela
ela acabou gerando um desconforto para o cliente, entregou uma experiência ruim. E aqui o assunto dessa conversa é sobre a experiência que a gente entrega para o nosso cliente. Ela gerou uma experiência ruim porque ela cobra pouco pelo trabalho dela e ela não consegue esperar, porque ela não tem essa margem, ela não consegue esperar, é muito ruim para ela, é muito ruim para o negócio dela esperar 48 horas para compensar um cheque. Tá vendo como aqui, aí eu volto a falar em dinheiro, em cobrar pouco, né? Porque é um assunto que gera uma série de pautas aqui que a gente poderia conversar, tudo em função de cobrar pouco. Cada vez mais, cada edição desse curso que eu estou dando, e a jornada do preço, e o curso Seu Valor, Seu Preço, cada edição que eu coloco no ar, eu percebo a importância maior ainda da gente ter o preço certo, da gente ter um preço adequado, para a gente entregar uma experiência legal para o nosso cliente, para a gente não ter esses desconfortos, de causar esses desconfortos para o nosso cliente, porque a gente não está conseguindo espaço, que a gente não está conseguindo gerir o nosso negócio direito, a gente acaba passando isso para o nosso cliente. Isso é péssimo, isso é péssimo. Por muitas vezes, eu passava trabalho porque eu não tinha dinheiro e tinha cliente me devendo e eu não queria cobrar porque para não parecer que eu estava em desespero. Isso é muito ruim. Mostrar que tu está precisando muito do dinheiro, mesmo que tu esteja, mas tu está demonstrando para o teu cliente que o teu negócio não está legal. Tu não consegue esperar 48 horas. Eu não me lembro qual era o valor, não era um valor alto, sei lá, R$200, não me lembro bem, mas nada muito além disso. Então, ela demonstrou aí um desespero desnecessário. Por quê? Porque estava cobrando pouco. Estava sem margem, ela não tem margem para esperar 48 horas. Entendeu? Deu para entender? Tudo esse desconforto causado por causa de um dinheiro que ela não podia esperar um pouquinho mais. Que mais que eu anotei? Então, foi uma experiência, uma entrega de uma experiência ruim por causa de um cheque. Qual é a experiência que tu está entregando para o teu cliente? Toda compra é expectativa de uma experiência, expectativa de uma entrega, de uma vivência que pode ser legal ou pode ser ruim, pode ser frustrante. Então, a minha irmã não volta mais nela. Ela achou bem desagradável essa experiência. Não volta, mesmo cobrando pouco, mesmo ela cobrando pouco. Não vale a pena esse desconforto. Não tinha problema nenhum a minha irmã pagar em dinheiro. Ela pagou com os fornecedores em dinheiro, mas ela não deixou claro desde o início. Ela não tinha organizado no seu negócio as políticas dela, de como é que ela trabalha. Ela podia ter evitado isso tudo. Tá vendo como uma pequena coisa consegue desenhar um cenário muito completo de uma situação, de qual é a situação desse negócio, desse fornecedor? Uma pequena coisa, um pequeno detalhe. O nosso negócio, ele é formado por várias peças. Quando uma não está bem encaixada, todas as outras sentem o reflexo. Isso é importante vocês saberem. E quando a gente arruma uma, as outras também sentem o reflexo. É um conjunto completo. Não são coisas separadas. A gente pode arrumar coisas separadas, mas as outras sentem o reflexo também. Por isso que eu trago muito a importância da gente ter o preço certo no nosso trabalho, porque o preço certo, ele consegue fazer todas as outras também trabalharem para que tudo rode bem no teu negócio. Preço não é só preço, não é só número. Eu volto aqui a falar de preço porque eu adoro e cada vez mais vejo a importância dele e quero demonstrar isso para vocês também, tá? Levem a sério mais os seus preços, o dinheiro que está entrando, o dinheiro que está saindo. Deixa eu ver aqui, tem comentários no Insta. O pessoal tá quietinho, tá quietinho. Eu não avisei que eu vinha hoje, ninguém se preparou.
A mini gift, papelaria criativa, desorganização financeira e falta de clareza na negociação por parte desse fornecedor. O cliente não percebe todos esses detalhes, mas a experiência é tão ruim que ele não volta mais. Exatamente, e às vezes a gente nem sabe muito bem por que não voltaria, ou por que não indica, é só um desconforto que aconteceu, e o cliente não volta mais, isso é péssimo. O nosso trabalho de produção artesanal, ele depende muito da indicação. Por mais que tu venda na internet, ele depende muito de indicação, né? E indicação na internet também. Quem vende só pela internet. Os depoimentos, isso aí tudo conta muito. Então, a gente não pode ter essas pequenas experiências desagradáveis aí, porque o cliente some mesmo. O cliente some, e um cliente que some leva outros com ele, né? Ou impede que outros venham. A minha irmã podia ter indicado para várias pessoas. O preço é baixo, o preço é bom, né? Aquele precinho camarada que todo mundo gosta. Se a experiência tivesse sido legal, ela teria indicado. O que mais? Não soube cativar o cliente, perdeu. Exatamente isso. A Silvia Mimos, eu tento investir em material para não ter esses problemas. A gente ter clareza na comunicação, a gente poderia falar desse exemplo aqui, esse assunto todo aqui, poderia chamar de comunicação, acho até que estaria mais adequado, ou não, aqui entra muita coisa aqui nesse assunto, nesse exemplo, como é que você está se comunicando com o seu cliente, que a semana passada eu até tinha colocado esse título aqui, mas eu fui solenemente interrompida, a minha internet que me ignorou e caiu. Chubilingas, é isso? O que você sugere em caso da cliente ser sua amiga e achar que só deve pagar na entrega? Neia Rocha, teu nome é isso? Neia, complicado trabalhar para amigo, né? Amigo e família. Tu pode bater o pé, dizer que tu tem que receber pelo menos um sinal. Eu nunca trabalhei sem receber um sinal antes. Nunca. E geralmente era 50%. Tá? Eu não começava a fazer nada sem receber parte do valor contratado. Tá? Porque as coisas mudam no meio do caminho. E quem trabalha com produção tem que comprar produto. Diz para ela assim, ó, olha, eu não tenho esse material, eu vou ter que desembolsar. Então, quem sabe tu me dá pelo menos o dinheiro do material e depois tu me paga, quando eu te entregar, tu me paga o resto. E também bate o pé, que na entrega diz que são as políticas do teu trabalho, com todo cliente tu faz assim, ou então dá algum benefício para ela, ou quem sabe então tu não me paga 50% na entrada. Pra ti que é minha amiga, demonstra que tu já tá abrindo uma concessão para ela. Pra ti que é minha amiga, me paga 30% então de entrada e depois o restante tu me paga na entrega. Tá? Porque a amizade, às vezes, é complicado, mas a gente não pode deixar de atender, mas também a gente não pode levar um tufo. Tem muita gente, deve ter um monte de pessoal aqui, deve ter tomado muito tufo de amigo, né? Todo mundo tem um caso para contar. Então, evita cair nessas armadilhas. Tenta te proteger, que foi o que essa pessoa, esse fornecedor não fez, tá? A gente pode chamar isso também chamar esse assunto aqui para se proteger de coisas que tu não quer que aconteça no teu negócio. E deixar essas políticas muito claras de como é que tu trabalha, como é que funciona, tá? O que mais? A Silvia, eu trabalho nesse mundo de artesanato há mais de 20 anos e a indicação é meu melhor cliente. A gente tem que cultivar, é muito mais fácil a gente manter clientes voltando do que a gente ter que conquistar cliente novo a toda hora. Então, mantenha os teus clientes, cativa os teus clientes. Às vezes a gente tem que engolir alguns sapos. Ela não queria receber cheque, mas engole isso e não perde o cliente, não perde a compostura, sabe? Ela fez bobagem, ela que não disse antes, né? Então, ela tinha que ter aguentado as 48 horas aí que ela não queria. Que mais? A Deluxe Crochê. Se não pagar no mínimo 50% de entrada, eu nem inicio o trabalho. Exatamente, foi o que eu comentei.
Silvia, isso é muito importante mesmo porque ninguém gosta de deixar dinheiro para trás. Exatamente, ela deixou uma cliente para trás, ela perdeu aí uma cliente, talvez outras possíveis clientes que pudessem ter vindo depois dela. Aqui no Facebook, Bruna, ótimo assunto, que bom que tu gostou. A Rosiele também. Artesão Arte Madeiras, boa noite, Clarice e a todos que estão aqui, sempre trazendo ótimos assuntos. Que bom que vocês estão gostando. Eu quero trazer mais assuntos assim de dia a dia para a gente discutir aqui. E às vezes, como eu estou trazendo hoje, uma única situação desenhou uma série de coisas aqui que a gente poderia ter conversado longamente sobre cada um desses aspectos aqui, né? E coisas que eu já venho falando há mais tempo. A Bruna, e quando o cliente já pagou um valor e acha que já pagou tudo, como cobrar sem ser grossa? Não sei se eu entendi bem essa situação, mas digamos, se não for isso, aí tu coloca ali de novo, tá? Me corrige. A pessoa pagou só uma parte e acha que já pagou tudo. Tu não deve estar sendo clara na tua comunicação. E talvez tu não tenha, talvez não, provavelmente tu não tenha registros, né? Faz registros, faz recibos, e-mail. E-mail, o WhatsApp também já serve, mas e-mail é muito melhor do que o WhatsApp, porque o WhatsApp acaba meio que se perdendo, tem que achar, depois você já teve um monte de mensagem no meio do caminho, fica difícil de achar. Mas e-mail é muito mais buscável, né? As informações em e-mail. Registrem tudo, gente. Quando fizer o pedido, então tá, o pedido é esse, eu vou entregar no dia tal, o valor é tal, tantos por cento na entrada, eu já recebi tanto. Tenham tudo registrado. Se for depósito bancário, guarda o comprovante, né, de que tu recebeu. Tudo bem que tu pode ter omitido ali que tu recebeu o resto, mas tenha sempre formas de tu te garantir. Isso é organização, tá? Às vezes, quando a gente está começando, a gente não percebe essas coisas que podem acontecer, porque ainda não aconteceram, mas te previne, tenta listar tudo que pode acontecer e te previne de coisas, situações chatas assim, tá? E como é que, depois que aconteceu, como é que tu pode fazer isso? É ser gentil. Se puder ser por telefone, melhor, porque por escrito é aquilo que eu estava comentando, pode soar estranho, pode soar, cair de uma outra maneira, mas se tiver que ser por escrito, cuida todas as palavras. Leia e relê. Eu leio e releio muitas vezes o que eu escrevo. Então é importante isso. Desenha as palavras. Às vezes eu troco uma palavra de lugar, já dá muita diferença em como é que tu quer passar a tua mensagem. Não menospreze a importância das palavras escritas, gente. É muito importante. As pessoas não têm a tua entonação fofa e querida, e ai, desculpa. Pode cair do jeito completamente oposto. Isso a gente não quer. Então, tenham muito cuidado com as palavras escritas. Bruna, tenho tudo anotado, os dias que ela depositou e mandei para ele o print das somas. Mas ela acha que já pagou tudo. Pois então. Tá, tu tem anotado, mas tu não tem um registro que seja, digamos assim, confiável, porque anotado tu pode ter anotado diferente, né? Essa pessoa pode estar achando que tu está agindo de má fé. Me diz se essa pessoa, se tu teve contato pessoal com essa pessoa, ou se foi só por online, só virtual. E eu não sei como é que tu pode fazer agora, se os teus únicos registros são anotações tuas, né? O ideal é sempre ter recibo, a pessoa pedir que a pessoa mande, se fez um depósito, me manda o comprovante de depósito, me manda por e-mail, me manda pelo WhatsApp. O melhor é por e-mail, tá? Mas ainda assim ela pode dizer que
que tu recebeu e tá mentindo. É complicado isso. Daqui a pouco esse cliente não vai conseguir recuperar, porque ela já está sendo resistente, né? Às vezes a gente perde quando a gente não tem uma organização, uma forma, né, de comprovar, de se proteger contra essas coisas. Quanto mais organizado a gente aprende com esses erros, tá? Não, assim, é ruim perder, mas a gente aprende muito. Então, depois de um erro, a gente aprende a ser mais cuidadoso, né? Então, às vezes, esses erros e essas perdas são importantes para o erro não se repetir, para essas coisas não acontecerem de novo, para tu achar maneiras de tu te precaver, tá? Eu duvido que isso vai acontecer de novo contigo, Bruna, porque essa experiência já está sendo ruim, né? Talvez essa cliente tu tenha perdido esse dinheiro aí, talvez tu tenha perdido, infelizmente. Mas me dá mais informações e vamos ver se a gente consegue reverter essa situação. Vamos ver aqui, tem mais comentários no Insta. Afeto design. O cliente precisa reconhecer que o valor transmitido pela marca é superior ao preço cobrado. Eu falo muito sobre a gente demonstrar o valor do nosso trabalho, não preço. Não preço e produto. O que o nosso trabalho consegue entregar para o nosso cliente, que não é só o produto finalizado. Tem muito benefício, tem transformações aí que a gente consegue proporcionar para o nosso cliente através do nosso produto. Então, o que a Afeto Design tá falando aqui é exatamente isso. Tu entrega muito mais do que produto, do que um trabalho bem feito, né? E o cliente precisa entender isso. Que mais? A Adri Marim, eu criei um arquivo no meu banco de notas aqui no telefone. Isso me ajuda muito, pois sempre peço o de acordo e faço print de todas as telas até a entrega final. É importante a gente ter esses registros e ter esse de acordo do cliente, né? Tá ok, cobra o ok dele. É isso que tu recebeu. Se tu recebeu em várias partes, digamos 3 parcelas, primeira parcela tu recebeu, recebi a primeira parcela no valor X. Ok, é isso? Espera o retorno e guarda. A segunda parcela, recebi a parcela 1 e 2, total X. Guarda manda essa informação e aguarda o ok. É isso? A cliente vai responder, ok. E pode acrescentar ainda, faltando saldo e tanto a ser pago na data X. Tenta isso, começa a deixar claro para o cliente o que ainda falta, né? Não pode se fazer de louco tanto assim. O que mais? Silvia, não tem como escapar de pessoas de má fé. É um risco que deve ser previsto. Exatamente. Cliente de má fé vai existir sempre. E, infelizmente, volta e meia pode ser que surja. Então, até isso a gente tem que lembrar. São perdas que precisam estar consideradas também no nosso preço. A gente precisa ter uma margem. A gente não pode viver nos centavos, né? Viver contando moedinha. A gente tem que ter margem para essas coisas também, para as perdas. As perdas a gente tenta evitar, mas uma vez ou outra elas vão acontecer e a gente não pode sair tão no prejuízo assim, né? Então, se a gente tem um preço, se a gente consegue formar o nosso preço considerando algumas possíveis perdas também, uma aqui, outra ali de vez em quando, a gente não fica tão desesperado. É chato, mas a gente não sai tão no prejuízo. A Bruna achou chato. Peraí. Não, eu sempre peço comprovante, mas como ela é minha amiga, ficou sem enviar. Tua amiga ainda, Bruna? Que chato, realmente. Achei chato pedir o comprovante. É uma situação delicada, mas alguém também aqui no Instagram já tinha perguntado sobre como vender, né? Como fazer isso com amigos. Mas isso vai criando essa casca, né? Essa armadura, essas defesas. As próximas amigas que te pedirem, tu já vai ser mais firme. A gente vai aprendendo com esses erros. Esses erros acontecem, é chato, mas não são à toa. Eles estão aí para te ensinar
a não cair mais em armadilha, a ser mais negócio e não só coração, não só amizade é amizade, negócio é negócio. O que ela faz? Qual é a profissão dela? Se tu fosse contratar ela, como é que seria? Se tu fosse pagar ela? Provavelmente, talvez, algumas profissões são mais maleáveis, mas provavelmente ela tem um preço de tabela, ela não consegue fazer. Ela vai ter formas de se prevenir, de que tu vai pagar direitinho, que tu não vai deixar para depois. Vamos pensar do outro lado, só não vamos pensar só em agradar os amigos, a gente tem que pensar no nosso lado também, tá? A Ju Bernardo, não tem jeito, a empresa tem que fazer contrato e ir lá colocar todas as informações, sempre pedir os 50% de entrada e o restante no momento da entrega. Contrato é muito bom, alguns tipos de trabalho exigem realmente que tenha contrato. Quem faz festas, por exemplo, o ideal é ter contrato sim e se precaver de qualquer situação. O problema é que vende online, vende de boca, que não tem essa organização. Está na hora de começar a achar a melhor forma para o teu negócio de se organizar e não ser lesado e ter todas essas informações para o cliente de forma clara. Quem quem tem o seu site próprio, liga o carrinho, né, um botão de compra para pagamento com cartão de crédito. A melhor forma, tudo bem que a gente paga uma taxa para o cartão de crédito, mas é a melhor forma de tu não ser lesado, de não ter que ficar cobrando. A pessoa pode parcelar não sei quantas vezes e tu ainda assim recebe direitinho o valor cobrado. Então, a gente transformar o nosso negócio num negócio sério, de verdade, tem todos esses benefícios. Tira esses desconfortos das suas costas de ter que cobrar a amiga. Não, amiga, vai lá no site, escolhe qual é o produto que tu quer, escolhe todas as informações ali, clica no botãozinho, põe o cartão de crédito bonitinho, ou boleto bancário, ou depósito, e a compra não acontece sem estar com tudo isso direitinho. Porque tu tem um negócio sério, tu tem um site, tu tem uma loja virtual que faz tudo isso para ti e que tu não faz de outra forma. O teu sistema de trabalhar é assim, senão tu vai te atrapalhar. Esses argumentos que tu precisa dizer, eu não consigo trabalhar de outro jeito, não me atrapalho, e a tua amiga tem que entender, tá? Tá gerando aqui mais papo aqui, que legal. Tá todo mundo quietinho no início. A Lili, decidi voltar com as minhas peças e você tem sido um forte apoio. Que legal, Lili. Vou recomeçar direito dessa vez, vou registrar minha marca e criar um tipo de contrato que dê garantia às duas partes. Perfeito, Lili. Começa com tudo certinho, com o pé direito. Nunca pedi entradas, mas sempre me apertei muito financeiramente por isso. Gente, tem que pedir dinheiro de entrada. Por vários motivos. Primeiro que tu tem que ter um material para poder começar a trabalhar. E às vezes a gente não tem o material à disposição, né? Acabou, ou então não tem específico daquela cor, tem que comprar de novo. Por que tu vai tirar do teu bolso? Né? A pessoa já tem que dar uma entrada para começar a trabalhar. E outra, isso faz com que a pessoa não desista no meio do caminho. Coisas acontecem, a pessoa pode não ser mal intencionada, mas coisas acontecem e que a compra inviabiliza a compra. Milhões de coisas podem acontecer no meio do caminho e faz a pessoa desistir da compra e tu vai ficar com um produto encalhado, o material todo que tu comprou encalhado. Não dá para começar a trabalhar sem ter uma parte do dinheiro garantido já em mãos, na conta já, tá? A Dai, eu tenho meu botão de compra, coloquei hoje no ar na minha loja. Parabéns, Dai, já tá com loja virtual, então perfeito. Manda todo mundo para tua loja, só faz venda lá pela loja, porque aí ninguém vai ter esse desconforto aí de cobrar, fazer cobrança. Já pagou, não pagou ainda, pagou quantas parcelas? Acaba com essa história, teu trabalho se torna mais profissional, mais sério, tá? Que mais? Aqui.
A Silvia, indiquem amigos para outras profissionais. Sempre digo, estou cheia de trabalhos, mas tenho uma indicação para você. Desculpa, amigos, vizinhos e parentes. É uma boa também, né? Só que o que acontece? Geralmente as pessoas não querem passar adiante, né? Querem pegar o trabalho. Mas é uma boa saída também para não cair nessas saias justas. Eu já fiz isso também, de não querer pegar um trabalho porque eu sabia que ia ser incomodação, que poderia ter algum desconforto. Indico outra pessoa, olha, não vou poder pegar agora, infelizmente para essa data eu não consigo. Já fiz isso sim, é uma boa saída para evitar incômodo. Tudo bem, perdeu a venda, mas às vezes o incômodo é tão mais caro que uma venda garantida, né? Às vezes não vale a pena. Ateliê Dom da Arte, primeira vez aqui, bem-vinda então, tá chegando, a gente já falou sobre muita coisa aqui, então para avisar para quem chegou aqui depois não pegou desde o início, é legal pegar as informações desde o início. Aqui no Instagram fica disponível 24 horas esse bate-papo ao vivo. No Facebook fica eternamente, vou deixar disponível aqui. E no YouTube também. Em seguida que sai aqui, eu já subo para o YouTube. E lá fica mais fácil de procurar as coisas. Aqui no Facebook acaba desaparecendo com o tempo, ninguém mais acha nada. Então no YouTube fica lá todos os bate-papos ao vivo, eu disponibilizo lá no YouTube também. Tá? Dai, chegou atrasada, mas cheguei. Por isso só começa a produção depois do pagamento integral. A Dai tem uma outra política, ela já tinha comentado sobre isso num outro momento. Ela recebe todo o valor da encomenda e depois que ela começa a trabalhar. Isso é confiança. Isso é mostrar seriedade e ela já falou isso, ela perde vendas com isso às vezes, porque as pessoas não querem, tem medo, né, de pagar tudo de uma vez só e não receber o produto, mas aquela coisa do boca a boca, né, dos depoimentos, de que as pessoas veem que o teu trabalho é sério e confiam. E depois que elas fazem a compra uma vez e tu entrega uma experiência maravilhosa para elas não vão mais questionar essa tua forma de cobrar, né, tudo logo de entrada. É uma boa, tu tem que passar confiança pro teu cliente para ele te pagar tudo de uma vez só. É um trabalho a ser desenvolvido, às vezes não é de uma hora para outra, mas se as tuas políticas são essas, se o teu trabalho é bom, se tu entrega uma experiência bacana para o teu cliente, vale a pena, teu cliente vai entender que vale a pena e vai fazer questão de comprar de ti. A Dai tá vendendo bem aí, eu acho, né, Dai? A Lili, tenho muito receio de criar minha loja. Acho muito complicado por não ter experiência com envios e não ter peças prontas ainda. Gostaria de aprender mais sobre isso ainda. A gente pode falar sobre isso num outro momento. Vou anotar aqui essa dica da gente conversar sobre isso, porque não tem nada de complicado. É só medo da tua cabeça, tá, Lili? É medo da tua cabeça. Tem formas muito fáceis de fazer isso. A Bruna, eu recebo também todo o valor, ó. Outra dizendo que consegue vender bem e recebendo o valor todo logo na entrada. Quando vendo pela loja virtual, mas amigos pessoais é complicado. Manda eles para a loja virtual, diz que tu não recebe de outra forma, tá, Bruna? Se tu tá recebendo muitos amigos, assim, diz que para tu te organizar melhor, tem que ser pela loja virtual. De repente, dá um desconto ou dá algum brinde, alguma coisa, porque tu é minha amiga, eu tô te dando isso, aquilo, esse benefício, esse. Então, para deixar eles bem satisfeitos, que já estão ganhando contigo, tá? Mas manda todo mundo para a loja virtual. Que mais? Vamos encerrar aqui, então. Cadê? Onde é que eu parei? Entrou mais um monte de gente aqui. Boa noite para todo mundo. Vanessa Furtado, Vanessa seria? Acho que é Vanessa Furtado, eu me lembro desse nome. Queremos mais um workshop. Logo, ainda não tenho data, mas eu estou já me planejando, tá? Logo vocês vão saber workshops presenciais aqui em Porto Alegre. Também, primeira vez, estou adorando, é crochê.
Ai, gente, pequenininho aqui no Instagram, é difícil de ler, fica tudo juntinho aqui, mas seja bem-vinda, sinta-se acolhida aqui. A Silvia, eu prefiro fazer um mimo para as amigas ao invés de passar por esse desconforto de cobrança. Além de tudo, me rende indicações. Exatamente, foi o que eu tinha comentado, né? A Silvia já pratica isso. Uh, Thalita, isso? Ai, viu aqui no Instagram? Fica ruim de ler. Volta e meia eu leio o nome errado, desculpa, tá? Chegou agora, Thalita, então assiste a gravação, a gente está encerrando. Vai ficar disponível aqui no Instagram 24 horas. No Facebook fica disponível eternamente. E no YouTube também, eu já subo esse vídeo para o YouTube. Lá fica mais fácil de procurar, tá? Hoje eu não avisei que eu vinha. Então, eu comecei num horário meio à la vontade aqui, meio à la louca. Mas semana que vem eu retomo e eu aviso. Toda segunda-feira eu aviso antes. Eu não sei se é 8 ou 8h30, mas eu sempre aviso, depende de como é que tá o meu dia. A Tiara Ney entrou aqui, legal, Tiara, mas eu tô encerrando. Então assiste a gravação aqui, ou então pega segunda-feira que vem, às 8 ou 8h30. Eu aviso aqui nas redes sociais e aviso por e-mail também quem tá inscrito lá no meu site ou quem se inscreveu na jornada do preço também. Tá, gente? Bem-vinda quem chegou aqui pela primeira vez. Espero ver vocês aqui nas próximas. E segunda-feira eu tô de volta. Ou às vezes me dá louco também e eu apareço aqui sem avisar. Se dá vontade de conversar, eu venho. Sempre ótima essa conversa. Parabéns. Obrigada, Silvia. Então tá, gente. Até semana que vem. Tenha uma ótima semana e pense nisso tudo que a gente falou aqui. Qual experiência que tu tá proporcionando pro teu cliente. Tá? Não esquece de pensar em como é que teu cliente está recebendo tudo isso que tu está entregando. Tá bom? Beijo, boa noite. Até semana que vem.